sofreu tudo que ele sofreu, ele não estava nem um pouquinho preocupado com ele. Vocês percebem isso? Nessas palavras que ele disse aí, ele está preocupado com a sua mãe e com o discípulo a quem ele tinha um amor todo especial, João. Ali na cruz, ele sabia que dentro de poucas horas ele estaria com o Pai, ele estaria na eternidade, ele estaria gozando das delícias do céu, mas ele estava preocupado, era com a sua mãe terrena e com o seu discípulo que ele amava. Ele disse: olha, mãe, para que a senhora não fique sozinha aí, olha, está aí, ó, João, para cuidar da senhora. João, você que é tão carente, tão carinhoso, meu discípulo querido, você não vai ficar também sem um ombro amigo para você se encostar, para você chorar de vez em quando? Tem aí, olha, a Maria, minha mãe, mas ela também vai estar nesse momento te acolhendo. Olha o cuidado de Jesus, gente. O mesmo cuidado que ele teve para com a sua mãe terrena, que ele teve para com o seu discípulo amado, ele tinha esse cuidado para conosco. Ele disse assim: olha, filhinhos, já não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós e vos levarei, para que onde eu estiver, estejam vós também. Na casa do meu Pai há muitos cômodos, e eu estou preparando para vocês um lugar. Se não fosse assim, eu vos teria dito. A gente costuma dizer que lá no céu nós não temos uma mansão, ficamos até imaginando, minha mansão talvez vai ser assim, a mansão do meu irmão vai ser daquele jeito. Não é assim. Nós vamos morar tudo numa mesma casa, num dos cômodos dessa mansão que o Pai está preparando para nós. A tradução correta é: na casa do meu Pai há muitos cômodos, eu estou preparando um cômodo para vocês. Porque lá na antiguidade, os judeus, eles moravam em casas grandes, e quando casavam filho, eles faziam um puxadinho, construía mais um quartinho, construía mais um cômodo, e aquele filho ia morar junto com a família. Aí casava uma filha, fazia mais um puxadinho, e naquele puxadinho colocava a filha junto com o esposo para morar, e moravam tudo na mesma casa. Era a cultura dos judeus, assim como na nossa cultura, né? Às vezes o pai e a mãe sempre tem um espaçozinho no quintal ou em cima da casa para fazer um puxadinho. Então Jesus, exatamente pensando nessa cultura dos judeus, disse: olha, na casa do meu Pai há muitos cômodos, e eu vou preparar um lugar, um cômodo para vocês morar, para que onde eu estiver, estejam vós também. É assim, porque se a gente vai almoçar, vamos comer, vamos cear na mesma mesa do Pai, na mesa de Jesus, não podemos estar em casas separadas, casas diferentes. Então, na casa do meu Pai, na casa do meu Pai há muitos cômodos. Então, esqueça aquela mansão que você estava sonhando no céu, esqueça aquela bela casa, porque você vai ter um cômodo. Aliás, vai ser uma mansão mesmo, mas não vai ser só sua. Você vai morar num cômodo na mansão do Pai, na mesma mansão de Jesus. E Jesus, então, preocupado conosco, disse: olha, não vos deixarei órfãos de jeito nenhum, eu voltarei para vós. E nós estamos como aquela criança que sabe que o Pai vai voltar, aquela criança que espera ansiosamente, não vê a hora do Pai chegar em casa para ela poder se alegrar junto com o Pai. Nós estamos nessa situação, vivendo nesse mundo mau, vivendo nesse mundo angustiante, vivendo nesse mundo de tanta tribulação, mas aguardando a chegada do nosso Pai, que vai nos levar para esse passeio na eternidade. Muito bem, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Gente, Jesus chegou no ponto de humilhação máxima. Jesus, o Criador do universo, o Criador dos céus, o Criador da terra, o Criador dos mares, o Criador dos rios, o Criador de todas as fontes d'água, pedindo por um copo, um pouquinho de água, porque ele estava com sede. Olha, gente, pense na humilhação que Jesus sofreu. E ainda por cima, ao invés de lhe darem água, lhe deram uma esponja embebida em vinagre, que era para poder matar mais rápido o crucificado, porque era muito agonizante aquela morte na cruz.
Era uma dor terrível que o condenado sentia ao estar pregado naquela cruz, aquela posição, os braços esticados, o corpo pesando. Se não bastasse isso, olha, o ferimento nas mãos e nos pés, com os quais o corpo estava apoiado, e ele perdendo sangue, sentindo aquela dor. Não bastasse isso, os ferimentos dos cravos, dos espinhos na testa, a dor das bofetadas, de tudo aquilo que ele sofreu um dia antes, ali no tribunal. E Jesus, no meio daquela dor, Jesus, no meio daquele sofrimento, ele simplesmente pede: tenho sede, tenho sede. O Criador do universo, o Criador de todas as fontes d'água, o Criador dos mares, Ele que criou todos os rios, dizendo: tenho sede, tenho sede. Imagine só, Jesus precisava passar por isso? Não, mas Ele sofreu por amor de mim e por amor a você, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que hoje nós pudéssemos ter não só um copo d'água, mas a fonte das águas vivas. É interessante essa expressão água viva. Lá na Palestina, eles não consideravam a água do poço uma água viva, era uma água parada. Mas sim, eles consideram água viva aquela água que escorre de uma fonte, aquela água intermitente que fica o tempo todo escorrendo, o tempo todo borbulhando, o tempo todo jorrando. E Jesus disse: eu sou essa água que mata a sede de vocês. É uma água viva, é uma água em movimento, é uma água saudável, é uma água sadia, que dentro da tua vida vai produzir outras fontes, que dentro da tua vida vai estar jorrando, jorrando interminantemente, vai estar jorrando, jorrando para sempre, para sempre. Você pode sentir essa água viva dentro de você? Sabe aquele calor que você sente? Sabe aquele amor por Jesus? Sabe quando você começa a sentir aquela vontade de adorar, de louvar, de falar coisas boas ou de falar do amor de Jesus? É porque essa fonte está jorrando dentro de você. É porque essa fonte está, olha, borbulhando. E essa fonte, ela não pode ser tapada. Essa fonte, ela não pode ser impedida. Essa fonte, ela tem que continuar jorrando da tua vida, das nossas vidas. Jesus disse: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, rios de águas vivas, rios de águas vivas, amém? Você pode sentir esse rio de água viva jorrando da sua vida nesta noite. Você pode sentir essa fonte transbordante aí se movendo dentro de você. Jesus, essa fonte que há em nós. Jesus é a fonte das águas vivas, que jorra, jorra por toda a eternidade. Ele disse: aquele que vier a mim, de graça lhe darei das fontes das águas vivas. É interessante, no mundo aí fora, nós procurávamos em coisas, procurávamos em pessoas, procurávamos em eventos, procurávamos em distrações, em atividades, alguma coisa que preenchesse o nosso vazio, não é assim mesmo? Mas quando nós encontramos Jesus, foi como se aquele vazio, aquilo que nós precisávamos dentro de nós, fosse completado, estivesse ali, olha, transbordando dentro de nós. E hoje nós podemos ter essa alegria, porque Jesus na cruz, Ele teve sede por nós. Jesus na cruz, Ele precisou sentir sede para que eu e você não precisássemos mais ter essa sede na vida. Para que hoje, eu e você, nós pudéssemos estar saciados. Dá para você imaginar quanto custou você estar saciado hoje? Você estar se sentindo completo? Você estar se sentindo pleno? Custou a sede de Jesus na cruz. Jesus sentiu sede para que nós pudéssemos ser saciados da nossa sede. Louvado seja Ele por isso. Depois Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje
você estará comigo no paraíso. Para quem Jesus respondeu isso? Para um ladrão crucificado com ele do lado da sua cruz. O ladrão havia cometido crimes, havia cometido assaltos, ele havia levado uma vida desregrada, ele havia levado uma vida desonesta, ele havia levado uma vida cheia de muitos pecados. Mas que Jesus falou para ele? Olha, querido, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Porque o ladrão simplesmente pediu a ele: olha, mestre, quando você estiver no seu paraíso, lembra-te de mim? Só lembra de mim. Jesus disse: mais do que isso, mais do que me lembrar de você, você estará comigo lá, junto comigo no paraíso. Sabe o que é isso, gente? Na mesma hora, aquele ladrão, que foi um dos primeiros alcançados pela graça de Jesus. Sabe o que é graça? É favor imerecido. É um favor que nós recebemos sem merecer. Aquele ladrão foi um dos primeiros a serem alcançados pela graça de Jesus. E depois dele, todos nós também. Sabe por quê? Jesus ali na cruz estava dizendo: olha, até hoje, até agora, foram necessários sacrifícios de ovelhas, sacrifícios de bodes, sacrifícios de carneiros, para uma pessoa ser salva. Uma pessoa que na vida havia cometido muitos pecados, maldades, ela precisava sacrificar um animal para ela poder ser perdoada. Mas a partir de hoje eu estou inaugurando o dia da graça, o dia aceitável, o dia em que todos podem ser aceitos por Jesus, do jeito que são, do jeito que é, do jeito que nós somos. Basta somente nós crermos que aquele Jesus crucificado na cruz era o Cordeiro imaculado, era o Cordeiro sacrificado pelas nossas vidas. E hoje, quando nós cremos nisso, nós aceitamos esse sacrifício feito por nós, nós temos a salvação. E quando nós recebemos essa salvação, nosso coração fica tão cheio de amor por Jesus, que nós queremos viver para Ele, nós queremos viver para adorá-lo, nós queremos viver para amá-lo, nós queremos viver para Ele e por Ele. Você sente esse amor pelo Filho de Deus que na cruz se entregou por você? Que na cruz sentiu sede, perdoou os seus algozes, aqueles que o crucificaram. O Jesus que se sacrificou por nós, foi esse cordeiro esmagado na cruz, foi esse cordeiro morto, foi esse cordeiro transpassado pelos nossos pecados. E hoje nós temos a vida, hoje nós temos o perdão. Aquele ladrão da cruz, ele não precisou fazer nada, tão somente crer. E no momento que ele creu que Jesus realmente era quem ele falava, no momento que ele resolveu crer que Jesus estava dando a ele esse perdão, eu tenho certeza que ele se arrependeu de tudo que ele havia cometido até aqui. Eu tenho certeza que na mente dele passou o filme da vida dele. Ele disse: por que eu não conheci esse Jesus mais cedo? Por que eu não criei nesse Jesus mais cedo? Porque eu estaria seguindo a ele. Eu teria deixado a minha vida de crimes. Eu teria abandonado a minha vida errada e estaria seguindo esse mestre. Tamanho é o amor dele pela minha vida. Jesus então perdoou aquele pecador da cruz. Ele foi alcançado pela graça de Jesus e no mesmo dia ele já estava no paraíso com Jesus.